mulher saiu correndo. E aí, essa ex-mulher do Fábio só ouviu um barulho e viu um carro cinza, olha, descendo rapidamente aqui pela avenida. Ela não sabe dizer exatamente o modelo, mas a polícia já está no caso e todos estão agora se perguntando por que levaram o Fábio a hipótese principal que ele teria se envolvido em uma briga em um baile funk recentemente, viu, Coutinho? Obrigado, Bernardo, pelas informações. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Você que está em Vitória, fica na companhia do Fernando Cury.